Estamos a caminho da ilha de Chipre, onde visitaremos uma das casas da custódia da Terra Santa, localizada a cerca de 420 quilômetros de Israel, em uma posição geográfica estratégica. Chipre foi durante séculos o último porto seguro para os antigos navios que transportavam homens e mercadorias da Europa para o Oriente Médio. Uma terra que sempre foi disputada entre as populações estabelecidas nas costas próximas da Grécia e da Turquia, mas também entre os venezianos e os franceses, os grandes dominadores das antigas rotas comerciais. Neste primeiro episódio, vamos conhecer como e por que os franciscanos chegaram em Chipre. A pergunta é sempre a mesma. São Francisco passou em Chipre? Provavelmente sim, porque os navios que vinham da Europa eram obrigados a abastecer ali. Por isso é plausível que ele tenha descido no porto de Limassol naquela época. Frei Narcísio explica que os primeiros documentos que atestam a presença dos frades em Chipre datam de 1226, quando São Francisco ainda era vivo. Però l'isola di Cipro acquista più importanza ancora. A ilha de Chipre se tornou ainda mais importante depois da derrota dos cruzados na Terra Santa em 1291, porque o provincial de Acre se mudou para Nicósia, no Chipre. É lá que temos a menção dos 4 mosteiros onde os frades residiam: Nicósia, Famagusta, Limassol e Pafos. E também um mosteiro ainda mais antigo em um lugar perto de Nicósia, chamado Belo Louco. Era um esplêndido e grandíssimo mosteiro que foi cedido por sua beleza aos cistercienses, porque alguém julgou ser luxuoso demais para os franciscanos. Qualcuno giudicò che non era degno, era troppo lussuoso per i frati stessi. Mais tarde, quando os cistercienses foram forçados a deixar a ilha, o mosteiro voltou para os franciscanos, que decidiram transformá-lo na residência do provincial. Abbiamo anche una bella testimonianza del 1328, quando se parla del provinciale di Cipro che dà... Temos um belo testemunho de 1328 que conta a decisão do provincial de Chipre de enviar 2 frades por ano para visitar a Terra Santa, e ele conseguiu obter permissão do Papa, que era a única autoridade religiosa que poderia concedê-la. Portanto, poderíamos dizer que a presença dos frades na Terra Santa nunca foi interrompida. Mesmo com a guerra, eles puderam sempre retornar para uma visita nos lugares santos. Ininterrotta perché c'era questa possibilità di fare la visita, quindi notare, far segnalare che i francescani sono comunque presenti. Por volta de 1420, quando os frades finalmente conseguiram se estabelecer novamente na Terra Santa, infelizmente os mamelucos atacaram Chipre de modo devastador. Os conventos da ilha passaram por uma situação muito difícil e um período de declínio para eles. No entanto, mesmo nesta dificuldade e com poucos frades, eles permaneceram. Sabemos por fontes indiretas preservadas nos arquivos, como a carta de um nobre veneziano que em 1517 pediu ajuda material para fornecer aos frades um lugar para morar. Bisognava aspettare diversi anni che si notasse di nuovo la presenza dei frati a Cipro. Infatti abbiamo... Foram necessários vários anos para que a presença dos frades em Chipre fosse novamente notada. De fato, temos provas de 1593, dessa vez da presença e do retorno dos frades a Lanarca, e também temos documentos de 1618, documentos paroquiais que mostram as atividades dos frades, inclusive do trabalho pastoral na ilha de Chipre. Essa é uma confirmação de que os frades retornaram à ilha de Chipre no final do século XVI e início do século XVII. Na fine del XVI e início del XVII século all'isola di Cipro. Após o estabelecimento da Congregação de Propaganda Fidei em 1622, foi nomeado um novo bispo residente a quem foi confiada a jurisdição da ilha. Isso ocorreu em 1629. Sua chegada alterou o equilíbrio e a ordem local, e a autonomia dos frades também foi limitada. Isso deu origem a frequentes disputas.
Também a influência do poder político francês causou vários problemas e obstáculos às atividades pastorais dos frades. As frequentes discórdias que surgiram persuadiram a Santa Sé a intervir em 1684. O Papa preferiu confiar à jurisdição administrativo-religiosa no Oriente Médio a responsabilidade exclusiva da custódia da Terra Santa. Quindi da quel momento viene notata la presenza proprio solo dei frati. Daquela época em diante, os documentos testemunham que os frades foram encarregados da educação, da formação e, acima de tudo, do cuidado pastoral de toda a área. Quando os turcos ocuparam a ilha, muitos cristãos se converteram ao islamismo por motivos econômicos, mas os frades trabalharam para trazê-los de volta à unidade com a igreja. Esses casos de reintegração podem ser rastreados nos registros paroquiais. Um fato curioso é que, devido à influência da língua turca, essas pessoas haviam apelidos como Lino Bombacci. A ilha passou por transformações e, apesar dos frequentes confrontos entre as populações locais, os frades permaneceram fiéis à sua missão. Mesmo em tempos recentes, o conflito entre turcos e gregos de 1974 levou à divisão do território, mas o serviço religioso e pastoral aos cristãos foi sempre priorizado com perseverança e coragem. É isso que veremos no próximo episódio, visitando a missão de Lárnaca.